Olá, pessoas lindas, como vão todos vocês? Espero que bem. E hoje eu vou contar para vocês a história da Carolina. É um caso bem interessante. Vamos lá comigo? Olá, meu nome é Silene Macedo. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e eu tenho recebido alguns relatos pelo meu e-mail de algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, e hoje eu vou contar para vocês o caso da Carolina. Lembrem-se sempre que o nome é fictício. Vamos lá? Doutora Silene, como vai? Agradeço por estar lendo meu relato. Meu nome é Carolina e venho por meio desta contar uma parte da minha vida e pedir um conselho. Nasci numa família confusa. Meus pais eram casados com outras pessoas antes do meu nascimento. Meus pais eram casados. Vamos lá. Minha mãe tinha 2 filhas e o meu pai tinha um casal de filhos. Eles eram vizinhos e muito amigos. Quer dizer, minha mãe e o marido dela e meu pai e a esposa dele. Eles estavam sempre juntos. Iam a festas da cidade, jogavam baralho e às vezes até faziam churrasco. Pegavam as cadeiras, colocavam na porta de casa e tomavam cerveja. Aqui ela está dizendo que era uma cidade pequena. Parecia tudo bem, mas meu pai e minha mãe se apaixonaram. Depois de 2 anos saindo, foram descobertos. A cidade era pequena e até demorou muito essa situação. Minha mãe conta que foi uma fase muito difícil na vida dela. Ela era a melhor amiga da ex-esposa do meu pai. Tudo foi muito difícil, principalmente para minha mãe, porque ela ficou como a culpada de tudo que tinha acontecido. Acabou que meus pais ficaram juntos, mas nem vou contar tudo o que houve para não ficar muito longo. Mas só para ter uma ideia, meus irmãos brigaram também uns com os outros. Foi uma perturbação só, fora as fofocas por todos os lados. Bom, aí eu nasci. No meio de tudo isso eu cheguei. Meus pais já moravam juntos. Para a história ficar mais confusa, uma das minhas irmãs, por parte de mãe, namorava o meu irmão por parte de pai. Opa! Então eu tenho 2 irmãos que hoje são casados. Aí entra a minha vida. Sempre ouvi piadinhas na escola por conta dessa situação. Parece que mesmo com o tempo passado, algumas pessoas passavam a história para frente. Já cheguei a passar na rua, indo comprar chicletes, e uma pessoa falar: olha lá, aquela menina da mãe traidora. Isso foi me afetando de várias formas. Fiquei tímida, sempre andando de cabeça baixa. Eu era uma celebridade às avessas. Só o que eu fiz foi nascer, meu pecado. Aliás, eu era a prova do pecado dos meus pais. Foram atos deles que afetaram a minha vida diretamente. Sofri muito bullying, vivia com vergonha. Eu não tinha feito nada, mas pagava a conta. Quando fiz 17 anos, fui morar na capital. Morei na casa da minha tia e lá fiz cursinho para entrar na faculdade. Foi o período mais tranquilo da minha vida. Eu até fingia que a minha tia era minha mãe. Eu chamava minha tia de mãe. Entrei na faculdade, conheci meu marido lá e acabei casando. Tenho 3 crianças e vivo minha vida normal. Trabalho, luto pela vida, como qualquer pessoa. Mas a vida que tive quando criança me acompanha. Eu não gosto de ir na minha cidade visitar meus pais. De todos os irmãos, eu sou a mais afastada. Meus filhos mal conhecem os avós. E meus pais vivem magoados comigo e me chamam de ingrata. Nasci numa confusão. Fui perseguida e virei ingrata. Me sinto assim, sempre suja. Sofro muito com tudo isso e gostaria de uma palavra sua. Muito obrigada por ter me ouvido. Carolina.
Interessante esse ouvido. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, essa é a história da sua vida, né? Você não escolheu para nascer numa família dessa forma. Essa aqui é uma escolha que você não fez. E é uma escolha que nenhum de nós fazemos. Qual a família que nascemos? Se ela vai ter uma boa condição social, se não, como vai ser nossos pais, mais equilibrados, menos equilibrados, qual vai ser a história do nosso pai e da nossa mãe e da nossa família. Quando a gente chega aqui no mundo, nós já estamos com a casa pronta. Não é só você que nasce nessa condição, é que essa é a sua história. Obviamente é uma história, né, com algumas questões importantes, né? Você já nasce de uma situação que é no mínimo constrangedora, né? Seus pais eram amigos de famílias e de repente eles ficam juntos e a outra família enfim, tem todo esse contratempo, aí tem mágoa, aí tem briga, tem muitas questões, claro, e numa cidade, né, assim, pelo que eu entendi, é uma cidade pequena, então claro que a coisa vai ter uma proporção maior, né? Aí você diz que eles foram descobertos. É aquela coisa, né? Que todos nós sabemos, né? Uma situação dessa, uma hora acaba acontecendo de você ser descoberto. Então, é próprio dessa situação de traição, né? De uma pessoa entrar na vida da outra. E aí você percebe que eram famílias amigas, né? Então, estavam muito próximos, né? Provavelmente alguma coisa já andava mal no casamento dessas pessoas, né? Eu acho que nenhuma porta se abre para uma paixão quando já não tem um problema aí que já está acontecendo entre o casal, né? Muitas pessoas se separam e se casam com outras pessoas. Muitas pessoas separam de outras para se casar com outras. Mas a questão maior aqui nesse caso é que as famílias eram amigas. Isso é uma complexidade maior que traz muitas marcas, porque existia afeto, né? Existia uma situação onde as pessoas eram amigas, gostavam uma das outras, né? Então, claro que é uma situação mais confusa. Aí você diz aqui que a melhor amiga da ex-esposa, que a sua mãe era a melhor amiga da ex-esposa do seu pai. Quer dizer, de novo, tem uma questão aqui de afeto importante. E tudo foi muito difícil para minha mãe, porque ela foi culpada de tudo que tem acontecido. Aqui tem a questão de que a mulher sempre tem razão, pelo contrário, né? A mulher nunca tem razão numa situação dessa. Quer dizer, quem errou foram os dois. Foi o homem e a mulher. Foi o seu pai e a sua mãe que erraram. Quando eles optaram por fazer aí essa troca, vamos dizer assim. Resolveram assumir esse compromisso, porque tanto que você nasceu e eles estão juntos até hoje. Mas a mulher sempre paga a conta maior, né? Infelizmente, as próprias mulheres criticam a mulher, sendo que o homem também tem a sua participação aí, né? Mas é o machismo que a gente, infelizmente, tem que lidar todos os dias, né? E aqui você diz que, para complicar, você tem 2 irmãos que são casados. Complicado até de entender isso, né? Porque eles não são irmãos. É interessante, mas complica mais a questão aí psíquica de todo esse contexto. Só que aí você passa passa por uma situação de bullying, como você diz, uma celebridade às avessas, porque todo mundo te conhece, todo mundo te aponta na cidade, fazem piadinha, você sofre bullying na escola. Isso daqui aí já, claro, está fazendo parte da sua psique, do seu trauma de ter nascido numa família complicada. Agora, veja, qual é a questão? É a família complicada? Então vamos dar uma separada. Claro que
a ação dos seus pais reverbera no mundo, né? De todos nós, certo? Só que a questão toda família tem isso, não é essa complexidade aqui, podem ser outras, até mais complicadas, menos complicadas, mas a questão é, nós temos uma história antes do nosso nascimento, isso é fato, e você também tem. Qual é a diferença aqui? O que vai, onde você pode mudar aqui? O que você pode fazer por essa história aqui? Mudar? Não. Mas mudar o seu comportamento. Como que você vê a situação? Porque aqui você diz que as suas crianças quase não têm contato com os avós e que você quase não vai lá porque você não se sente bem na cidade, porque você foi perseguida, né? Por pessoas e tudo mais. Mas aí, como que você tem que... Como não, né? Não posso te falar como você tem. Mas você pode ter uma outra opção de como que você vai ver isso. Você é um ser único. Ninguém tem a sua história, só você tem. Veja, inclusive você é filha única, pelo que eu entendi, né? Você não falou de outros irmãos. É só você que tem essa história. Então, o teu comportamento que vai fazer toda a diferença como você vê seu mundo. Se você perceber que essa história é sua e que você pode, por exemplo, não dar margem às pessoas te maltratarem, porque assim, quando alguém fala mal de você, quando alguém, enfim, te falam coisas que não correspondem à realidade, a grande diferença vai ser como você vai ver a situação, certo? Então, se os seus pais fizeram isso, que você não tem culpa nenhuma, se você sofreu algum tipo de bullying, isso não é problema teu, é problema da pessoa que fez o bullying. Ela que é uma pessoa desequilibrada, ela que é uma pessoa que tinha que olhar mais para a história dela do que ficar olhando a vida do outro. E as pessoas não podem tirar, ninguém pode tirar o direito da gente de ir e vir. Então você deixa de ir para a cidade da sua mãe, deixa de ir para a cidade do seu pai, deixa de estar numa situação familiar, que seus filhos podem ser felizes com seus pais, porque o outro que está falando, o outro que difamou o outro, entende? Então assim, você, só acontece com você o que você deixa que aconteçam com você. Então, claro, quando você falou aqui, obrigada por ter me ouvido, sendo que eu não te ouvi, isso aqui a gente chama em psicologia ato falho, né? Você está escrevendo para mim, eu não te ouvi, talvez você precise disso, precise ser ouvida. Quando você é ouvida, você também se ouve. E aí você pode ter aqui uma oportunidade de elaboração, elaborar a tua história e colocar a tua história num outro patamar. Essa é a minha história. De novo, eu me aproprio dela e a partir daqui, o que eu vou fazer com essa história que é minha? A forma como você vai se comportar vai fazer toda a diferença. Todos nós temos alguma cruz. Essa é a sua. Só que você pode muito bem transformar isso em outra coisa. Numa coisa muito mais leve do que essa cruz que você carrega. Um beijo para você. Tudo de bom. Espero a sua história. Beijos e até o próximo vídeo.